E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele, aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse Josué: Quem sois vós? De onde vindes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhe: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora o concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós. Ei-lo aqui, agora já sei o que bolorento. E esses odres que enchemos de vinho eram novos, e eis aqui já rotos, e essas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. Aos príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazer concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel chegaram às suas cidades ao terceiro dia. E as suas cidades eram Gibão, Sefira, Birot e Kiriat-Jearim. Os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isso, porém, lhes faremos, dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes: Vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos deste toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faz aquilo que te pareça bem e reto, que se nos faça. Assim, pois, fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temou muito, porque Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os homens valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Horão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafiá, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus,
o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute e o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles todos, os seus exércitos, sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires nas tuas mãos de teus servos sobre apressadamente a nós, e livra-nos, ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijaron. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou em pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gilgal. Desculpe. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre elas homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué os filhos de Israel, de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disso, Josué abria a boca da cova e trazei-me. Depois disse Josué, desculpe. Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Jalaquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazido aqueles reis a Josué, esse chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente da guerra, que com eles foram: Chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os pescoços. Então Josué lhes disse: Não temais nem vos espantei. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. Sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirasse dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se esconderam. E puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o mesmo dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu-a a fio de espada e destruiu o seu rei a eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou do resto, e fez o rei Maquedá como fizera o rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra Libna. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada. A ela e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez o seu rei como fizera o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis, e a sitiou e a pelejou contra ela. E o rei deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo que fizera Libna. Então Orão
rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu a ele e a seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo o Israel com ele subiu a Hebron, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a fio de espada, assim que ao seu rei com todas as suas cidades e a toda a alma que nelas havia, a ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizeram a Eglon. E Josué a destruiu totalmente a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades e as feriu a fio de espada. E a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente. Nada deixou de resto, como fizera a Hebron, a Libna e ao seu rei, assim fez a Debir e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, e o sul, as campinas, as descidas das águas, e todos os seus reis, nada deixou de resto. Mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozém até Gibeão. E de uma vez tomou Josué desculpa, todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Sucedeu depois disso que, ouvindo o Jabim, rei de Razor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aksafé, e aos reis que estavam no norte nas montanhas, na campina para o sul, e a Quinerete, nas planícies em Nafotedor, na banda do mar, os cananeus do oriente e do ocidente, os amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes a todos os seus exércitos com eles, muito povo em multidões como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu vos darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram e os seguiram até a grande Sidom, até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispá, ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera, e seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou Razor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Razor dantes era a cabeça de todos esses reinos, e a toda a alma que nela havia feriram a fio de espada e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego, e a Razor queimou com fogo. Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reis os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus solteiros, salvo Razor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado dos filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram a fio de espada, até que os destruíram, nada do que fôlego tinha deixaram com vida, como ordenara o Senhor a Moisés seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, todo o sul e toda a terra de Gossém, as planícies, as campinas, as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou por muitos dias. Josué fez guerra contra todos esses reis,
Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas. Porquanto o Senhor vinha que o seu coração endurecesse para saírem ao encontro de Israel, na guerra para os destruir totalmente, para que, se não ter piedade deles, mas para destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anequins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gade e em Asdode. Assim, Josué tomou toda esta terra, conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra.